Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e esse estudo é voltado para alunos do 8º ano do ensino fundamental. E o nosso tema a ser abordado hoje é tensões e conflitos na América Latina no século XXI. Então vamos começar com essa parte da figura que nos mostra uma das facetas das tensões que acontecem na fronteira dos Estados Unidos com o México. Podemos apontar como uma das tensões importantes na América Latina, a questão migratória para os Estados Unidos passando pelo México. E eu queria que você olhasse com cuidado nessa figura que está na sua tela para a gente desenvolver cada um desses que está sendo ilustrado aí nessa fronteira. Tijuana, número 1, o primeiro que a gente quer então identificar. Principal porta de entrada de imigrantes vindos do México. Número 2, Nogales. Centenas de imigrantes morreram no deserto com as vedações dos túneis. Número 3, Laredo. Metade de todo o comércio entre Estados Unidos e México passa por esse local. Brownsville é um dos pontos críticos da fronteira. Em 2014 foram interceptados 486 mil imigrantes ilegais. Então aí nós estamos começando a visualizar algumas tensões que acontecem do ponto de vista da disputa das fronteiras, da tentativa de barrar migrantes fluindo de um país para outro. Nesse caso específico, Estados Unidos e México. E aí nós temos uma figura de Tijuana, México. Na sua concepção, qual dos dois lados é o México e qual é o outro lado pertence aos Estados Unidos? À primeira vista, nos parece que a área que está densamente povoada, com muitos prédios, muitas moradias, nos parece ser Estados Unidos, não é verdade? Mas não é. Essa parte é exatamente Tijuana, no México. Foi dito anteriormente que é a entrada principal de imigrantes que saem do México em direção dos Estados Unidos. E esse outro lado, geralmente são regiões que não têm ocupação e que têm apenas fortes de vigilância dos americanos com a Guarda Nacional, e aí todo esse percurso existe um muro que separa. A intenção é que esse muro se estenda em todas as regiões onde ocorre imigração ilegal. Em função disso que nós chamamos de entrada ilegal de estrangeiro nos Estados Unidos sem a permissão do governo americano, a entrada do Trump no governo, ele chegou a dizer, até como uma promessa de campanha, que iria fechar as portas para o México, ele chegou a dizer: temos que construir o muro, é a segurança do nosso país, não temos outra opção. Donald Trump, em 5/1 de 2019. Então essa parte mais vermelha, que não está pontilhada, mas é um vermelho contínuo que você verifica aí na tela, é o chamado Muro de Trump. As outras que estão de certo modo pontilhadas, em alguns pontos está em vermelho, significa dizer que são trechos de cidades que já possuem muro, mas você não consegue ter um muro contínuo, até estendendo em todo a fronteira, fazendo uma grande muralha. Existem sim algumas cidades que têm um tráfego muito forte ali, principalmente pelos coiotes, que fazem, através de pagamento, a entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Esses trechos têm muro. Então a ideia é que esse muro fique muito maior nos Estados Unidos. E aí entramos numa outra parte que é não exatamente uma disputa ou problemas, tensões ou conflitos por questões de imigração. E, nesse caso, litígios, áreas fronteiriças que causam tensões de guerra. Então nós temos o caso aí do Chile e Peru. A demanda contra o Chile foi apresentada pelo Peru no dia 16 de janeiro de 2008. O governo peruano argumentava que a inexistência de uma fronteira marítima definida. Essa versão era rejeitada pelo Chile, que sustentava que a demarcação havia sido fixada em 2 tratados de 1952 e 1954. Então vejam que o Peru perdeu território para o Chile em guerras no passado e depois começou a reivindicar que pudesse pelo menos
ter posse da área marítima para que pudesse explorar a pesca e ter um acesso maior do comércio nessa região. Com isso, teve uma vitória na Corte Internacional de Justiça, CIJ, sediada em Haia, na Holanda, que concedeu ao Peru a parte do Oceano Pacífico que o país reivindicava e era controlada pelo Chile. Os dois governos prometeram respeitar a decisão, que coloca um fim a 6 anos de litígio. Então essa é uma situação, conforme você pode verificar no mapa aí, essa parte roxa, mas tem apenas cerca de 30 graus ali que está na questão da disputa. Uma área de controvérsia de 38.617 km². O governo chileno e a população reclamou até porque os pescadores sentiram que com essa decisão da Corte Internacional de Haia, eles perderam um espaço que eles já tinham há muitos anos como um território chileno. O litígio de fronteira entre Bolívia e Chile é outra situação. Acabamos de ver uma com o Chile, com o Peru e agora com a Bolívia. A Bolívia não desiste de recuperar o acesso ao Oceano Pacífico, perdido após a Guerra do Pacífico, que o Peru também perdeu no mesmo período que estavam juntos. Mas, ao contrário do Peru, que conseguiu ganhar causa no Tribunal de Haia, esse mesmo tribunal decidiu que o Chile não é obrigado a negociar a saída da Bolívia para o mar. Esse círculo que você vê de vermelho no mapa é exatamente a região que digamos assim, requisitada pela Bolívia, chamada de região de Antofagasta. Em outras palavras, essa era a região que a Bolívia conseguia ter acesso ao Oceano Pacífico. E depois de ter perdido a guerra, hoje isso pertence ao Chile. Então, o Chile até então, até os dias atuais, não tem dado sinais nenhum que vai ceder essa pequena região para a Bolívia. No caso da crise na fronteira da Venezuela com o Brasil, principalmente no nosso estado de Roraima, ali por Pacaraima, tem uma outra crise, que é exatamente o agravamento da crise econômica e social na Venezuela, que provoca o fluxo de cidadãos venezuelanos para o Brasil, que cresceu maciçamente nos últimos anos. Entre 2015 e maio de 2019, o Brasil registrou mais de 178 mil solicitações de refúgio e de residência temporária. A maioria dos migrantes entra no país pela fronteira norte do Brasil, no estado de Roraima, e se concentra nos municípios de Pacaraima e Boa Vista, capital do estado. É bom lembrar que isso criou também momentos tensos, porque a população do estado se viu, digamos assim, prejudicada com a presença dos venezuelanos, assim como aconteceu no estado do Acre com a presença dos haitianos, que os acreanos viam como uma forma de tomar sua vaga de trabalho ou de serviços essenciais que era dado prioridade para eles, principalmente o de saúde, que era reclamado pela população. A mesma coisa tem acontecido em Roraima. Em alguns momentos houve, inclusive, acirramento e conflito entre as duas partes, ao ponto de ser necessário o exército ter que intervir para impedir coisa pior naquela região. Por outro lado, ao passo que muita gente só via o lado da ocupação irregular na fuga da Venezuela pela condição econômica e até mesmo perseguição pelo governo Maduro, existem especialistas que fizeram uma análise muito mais profunda que muitos não tiveram esse entendimento. Um deles é que se houver a escalada de violência na Venezuela e houver uma possível guerra civil, traria ao Brasil uma série de consequências, tanto econômica, na política internacional, no fluxo migratório e até no controle do crime organizado nas fronteiras. Em relações internacionais, uma eventual ação militar dos Estados Unidos na Venezuela poderia trazer divisões no continente, com alguns países se aliando ao governo americano e outros apoiando Maduro e fortalecendo laços com as potências que dão suporte a ele, tanto Rússia como China. É bom lembrar que o Brasil já tem feito alguns exercícios militares, inclusive ali naquela região,
e tem cada vez aumentado as tensões entre os dois países, principalmente porque a Venezuela, como disse anteriormente, tem o suporte tanto da Rússia como da China e do Irã, que num possível evento militar eles apoiarão a Venezuela. E aí a gente mostra essa imagem aí para identificar principais eventos que trouxeram sérios conflitos internos em cada um desses países que estão aí nesse mapa, principalmente na Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina e Paraguai. Então, certamente 2019 ficará marcado como um ano de grande estabilidade na América do Sul, exatamente em função dessas tensões e conflitos, cada uma delas com uma característica diferente, uma demanda diferenciada da população desses países. Então vejamos algumas delas. Em relação à Colômbia, o grupo paramilitar, a FARC, retomou suas atividades que até então tinham sido paralisadas. O acordo de paz assinado em 2016 entre o governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia encerrou um conflito de 5 décadas. Aí nós temos o caso também do Chile, que manifestantes foram para as ruas em função, além dos problemas políticos internos, que a população procura então modificar a Constituição atual, que inclusive já foi aprovado isso por meio de plebiscito. O pontapé inicial disso aí, a gota d'água, foi o aumento de 16 centavos na tarifa de ônibus, história que nós já vimos no Brasil também. No caso do Equador, nós vimos manifestantes indo para as ruas também em função de terem recusa de aceitar que o FMI arrochasse o país e isso trouxesse danos para a população, principalmente indígena, que enfrentou o exército, as forças militares do Equador por vários dias. No Paraguai, um acordo que foi feito com o Brasil, principalmente ligado à hidrelétrica de Itaipu, fez com que a população ficasse desconfiada com condições que eram mais favoráveis para o Brasil e, portanto, pediam o juízo a los traidores, o juízo político já, ou seja, um impeachment imediato dos traidores da pátria. Quanto à Bolívia, o Evo Morales tentou prorrogar em 2019 mais uma vez o seu mandato depois de ter perdido num plebiscito popular. E aí a população foi às ruas dizendo que não aceitava isso. E no Peru, um chamado da população para encerrar o Congresso, ou seja, fechar o Congresso, fez com que o governo também aceitasse essa demanda e houve uma grande manifestação popular em favor do governo para isso. Na Venezuela, a gente percebe o quê? A crise venezuelana é uma mais dramática que se pode conhecer nos últimos anos. Tanto uma crise de fome como uma crise humanitária. Com isso, a gente vai para o nosso exercício e você fique bem atenção para essa questão que está aí, que não é difícil. Feito a nossa demonstração de alguns conflitos, algumas tensões que aconteceram principalmente nesse turbulento século XXI, vamos então entrar agora no nosso exercitando. Presta bem atenção. Primeira questão. Os Estados Unidos vivem em constante vigilância na sua faixa de fronteira com o México e a questão das migrações irregulares feitas por coiotes ou por conta própria. No governo Trump, houve uma proposta de murar as cidades que são responsáveis pela maior parte das entradas no país de maneira clandestina. A cidade onde é considerada a porta de entrada desses imigrantes é: letra A, Tijuana; letra B, Nogales; letra C, Brownsville; letra D, Laredo. Fez a sua escolha? Identificou aquilo que a gente viu lá no começo em relação àquele mapa Estados Unidos e México? Então a resposta certa é letra A. Muito bem, Tijuana. Então com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Um abraço a todos e até a próxima!